pessoal, tudo bom com vocês? Então hoje nossa live vai ser muito especial, nós vamos falar sobre o tema educação financeira para casais. Eu sei que a gente tem uma estatística muito alta aí de divórcios por conta de razões financeiras e por isso eu convidei um casal de especialistas na área, eles trabalham com o casal há muito tempo, para trazer para vocês as principais questões, soluções e coisas a serem feitas para você ter uma vida conjugal menos atribulada por questões financeiras ou mais frutífera, vamos dizer assim, para ambas as partes, né? Então, é isso. Vamos aguardar eles por aqui. E daí vocês deixem também as dúvidas de vocês para serem respondidas ao final. Eu sei que bastante gente aqui já teve pelo menos alguma briga por essa razão, por esse motivo, né? Então, não vamos mais deixar que isso aconteça com os nossos relacionamentos. Enquanto ele não chega, então, vou eu falando por aqui, contando a minha experiência, né? O meu digníssimo é uma pessoa que sempre ganhou bem, sempre teve bons salários, bons rendimentos, e ele nunca teve uma experiência boa com finanças, né? Ele sempre gastou muito bem também. E eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes, eu matriculei ele numa turma de mentoria minha, para que ele pudesse aprender a lidar melhor com dinheiro, porque tem aquele ditado que diz casa de ferreiro, espeto de pau, né? E era isso que a gente vivia. Eu trazendo o tempo inteiro as regras, as coisas que eu achava legais da gente seguir juntos, e ele sempre correndo de mim nesse sentido, né? Então, depois que ele participou da mentoria, eu acho que quando ele viu como é que funciona e não ficou só um buzinando no ouvido do outro, é que a coisa foi melhorar. Vamos aqui, então, convidar os nossos convidados. Ficou redondo. Ah, tá, acabaram de chegar. Estão conectando. Olá, Mário. Oi, Isabela. Tudo Tudo bom? bem? Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Eu tô, e você? Também, perfeito. Tava Desculpa o comentando atraso, aqui. só me atrapalhei aqui no... Eita, eu acho que a conexão dele não tá muito boa. Voltou. Voltou? Voltou. Deixa eu dar o... Tá Tá chovendo? travando ainda? Não, tá ok agora. Ah, então tá bom. Tava contando pro Então, pessoal aqui, antes de você chegar, da minha experiência como casal e educação financeira, que o meu digníssimo não gostava desse assunto e que ele só foi melhorar depois que participou da mentoria, né? Que não é um problema para vocês, né? Se quiser se apresentar, falar um pouco aí do título do seu Instagram e como é que vocês trabalham e atuam, pode falar aí pra gente, o pessoal te conhecer. maravilha. Obrigado, Isabela. Obrigado pelo convite, né? Essa conexão de missão de vida, né? Que nós estamos aqui. Então, vou falar um pouquinho quem é o casal Educação Financeira, né? Mário e Daniele. A Daniele está em outro compromisso. Hoje ela não está aqui, mas futuramente vai compartilhar uma live contigo, né, Isabela? Então, eu trabalhei, mas depois de 20 anos, né, 23 anos, para ser bem exato, no mundo corporativo, eu encerrei meu ciclo há 2 anos atrás, justamente voltado a uma missão de vida de ajudar as pessoas a se equilibrar financeiramente, né? Mas, obviamente, nós fomos buscar primeiro aprender, né? Nós fomos sentar na sala de aula, vivenciar a metodologia de SOP, a qual nós utilizamos como base. E nesse momento, nós vimos o quão importante a educação financeira é para os casais, porque estávamos casados há 18 anos naquele momento, e se tinha uma pedra no sapato na nossa relação, era o assunto finanças, né? Então, era sempre um atrito, a gente falava de finanças, falava de dinheiro, a gente não conseguia se alinhar, né? Até porque é aquela história.
casal formado por duas pessoas com suas histórias, crenças, né, vivências diferentes, cada um interpretando do seu modo, e um valorizava em excesso o dinheiro e o outro não valorizava o dinheiro, não via a importância do dinheiro na sua vida. E justamente a educação financeira, a metodologia de SOP, trouxe essa visão, esse equilíbrio para a nossa vida. Nós entendemos, nós colocamos o dinheiro no seu devido lugar e alinhamos esse conhecimento. Se tinha um excesso, compreendeu, né, se permitiu a utilizá-lo da melhor maneira possível. E se tinha uma falta de visão, uma falta de... também passou em... Mário sumiu de nós. Acho que ele não tá com uma conexão muito boa. Ixi, gente, ele caiu aqui. Vamos esperar um pouquinho. Mandei o convite para ele. Bom, enquanto o Mari não volta, vou falando então a mesma experiência que ele teve, eu tive também, né? Sempre pensando mais em equilíbrio da vida financeira, o outro não tanto, e não por falta de percepção da importância. Normalmente a gente até tem, mas eu acredito que em alguns casos chegue a faltar um pouco de habilidade com isso, porque como eu já mencionei em outras lives, a gente não recebe isso em casa, né? Acho que parece que ele voltou aqui. Vamos ver. Qualquer coisa a gente reagenda. Oi, Oi, Mari. Isabela, eu caí? De novo. Tá chovendo aí? Não, não está chovendo não, acho que é a conexão mesmo. Hoje à tarde estava com instabilidade aqui na conexão, achei que tinha normalizado, mas Eu então ia até te voltou. perguntar se você queria reagendar, mas parece que agora estabilizou. Não, vamos nessa. Teve um ponto, Mari, que você estava falando, não sei se você se importa de retomar desse, e que chamou muito a minha atenção. Eu nunca tinha ouvido isso. É que vocês começaram a dar para o dinheiro a devida importância, o lugar que era dele. E você pode expandir um pouco esse conceito? Eu achei muito interessante. Exatamente, né, Isabela? A gente não pode valorizar em excesso e também nem desprezar o dinheiro, né? Muita gente a gente vê que coloca o dinheiro como objetivo final, né? Como aquele grande troféu que quer conquistar e acha que está tudo resolvido ao conquistá-lo, e outros que não valorizam, desprezam, e a gente sabe que dinheiro não aceita desaforo, né? Nós precisamos nos empoderar, ter o entendimento que o dinheiro é meio, né? O dinheiro é um meio de realização. Então ele faz parte da nossa vida, tem a sua importância. E no nosso caso, justamente, né? Enquanto um valorizava em excesso, tinha uma necessidade muito grande. Oi, voltou. Travou de Voltou. novo, Voltou. voltou. Uhum. Então, enquanto um estava valorizando em excesso, o outro colocava o dinheiro como até um certo inimigo. Então, desprezava o dinheiro, não queria o dinheiro perto, né? E nós... Oi, travou de novo. Travou de novo.
Voltou. Eu vou tentar mudar a rede aqui. Tá. Voltou. Então, até que parte vocês pegaram? Você estava falando que um dava um peso muito grande e o outro tinha sentimentos até negativos com relação ao dinheiro. Aí, Exatamente, né? Então, e acabava desprezando. E a gente sabe que dinheiro não aceita desaforo, né? sim. Então, nós precisamos dar o devido valor, mas colocá-lo no seu devido lugar em relação ao que, o que ele nos permite a construir na nossa vida. Ele não pode ser o resultado final, mas ele tem a sua importância. E foi justamente nesse processo que nós alinhamos esse entendimento, colocando o dinheiro e passamos a ter um diálogo muito mais saudável em relação aos nossos ao nosso plano de vida enquanto casal, enquanto família, né? Então, justamente, o dinheiro a gente agora sabe, a gente aprendeu e a gente quer disseminar para as pessoas. Sim, ele não é ruim e também ele não é a única solução na nossa vida. Afinal, se eu conquisto o dinheiro, o que que eu faço dali por diante? Eu preciso compreender a sua importância, que ele seja o tijolo para cada obra que eu quero realizar, cada sonho que eu quero realizar, né? Exato. Eu venho percebendo assim ao longo desse tempo que eu também vim como você do mercado corporativo e depois fiz essa transição para atender pessoas, né? E eu escutei já coisas assim do tipo, eu não sei o que eu faço, porque tudo que você manda eu fazer eu faço, mas o meu marido não acompanha. O meu público é muito feminino, por isso que eu estou usando o termo marido aqui. E aí eu sempre ficava naquela saia justa, né? Porque eu acho muito chato quando a esposa vira tipo mãe do marido, né? De ter que ficar, faz isso, faz aquilo, tá, tá, tá. E eu não sei se eu tô certa, você que é especialista na área me diga. Eu sempre falei, olha, se isso não for conseguido na base do diálogo, que seja pelo menos na do exemplo, né? Você fazendo correto e colhendo seus primeiros resultados, que o inspire a também te seguir nesse caminho, porque eu tenho essa sensação, eu brigo muito pouco, eu não gosto de briga, mas eu tenho a impressão de que, assim, quanto mais alguém fica buzinando na nossa orelha, mais a gente resiste e não quer ir caminhar junto, né? Eu não sei se isso faz sentido. Você que é especialista em casais, me diga assim como que você faz para um engajar, trazer o outro para dentro, né? Nessa luta. Exatamente, né, Isabela? Eu e a Dani, quando a Dani veio comigo, né, olhou para mim e falou, Mário, se a metodologia de SOP, a educação financeira resolveu, né, a nossa relação, e foi totalmente uma virada mesmo na nossa relação, ele falou, pode resolver de qualquer um. E não é que a gente tinha falta, né, do financeiro, mas a gente não tinha um diálogo, a gente não conseguia conversar a respeito. Então, esse era o grande empecilho da nossa relação. A gente não conseguia conversar, a gente não compreendia a posição do outro. E esse é o ponto que a gente trabalha nas terapias financeiras e que não por acaso a gente atende muitos casais, né? Justamente a gente enxerga a falta do diálogo, a falta da conversa, justamente porque dinheiro ele traz ou como uma dor ou mesmo como aquela solução, aquele apego em excesso. E um sempre acha que o problema está no outro. A gente não compreende, né? não se abre para o diálogo para compreender o porquê daquela atitude, o porquê daquelas necessidades. E esse é o grande remédio que a gente coloca como principal, que é a pílula inicial da relação. Diálogo. Né? Quando a gente namora, a gente conversa sobre tudo, mas a gente não faz o planejamento financeiro de uma família. A gente começa a namorar, sai, se diverte, né? Vai para barzinho, para restaurantes, conviver em amigos, né? Poxa, que pessoa legal, a gente conversa sobre tudo, sobre trabalho. Agora,
o dia a dia do casal, que é quando entra na administração financeira de uma família, a gente só vai conversar a respeito se houver essa conversa, se não for aquela tentativa e erro, no dia a dia, após a união, não é? Então, esse é um grande ponto, diálogo. Vamos conversar mais para que a gente consiga essa transparência e tenha essa liberdade de comunicação, essa liberdade de poder expor seus sentimentos, suas necessidades, seus anseios. E quando a gente percebe que o sonho do outro acaba sendo o nosso, porque nós queremos que o nosso parceiro, nossa parceira, seja a pessoa mais feliz do mundo, não é? E aí, só que sem perceber, a gente fica no nosso egoísmo, querendo que tudo aconteça ao nosso redor. Então são as coisas que eu acho certo, é o que eu quero, sempre tem que pensar só em nós. Não, tem a individualidade também, né? Então quando a gente olha nos olhos da outra pessoa e vê o que realmente ela busca, o que realmente vai trazer aquele sentimento de realizações, poxa, você vai ajudar. Você não vai deixar de sabotar e vai passar a ser um parceiro na construção do sonho do outro, né? Sim. Como a gente coloca, tem até o e-book que o Reinaldo Domingos escreveu, né, o fundador da TSOP, que sonhos a dois, que é construir sonhos juntos. Eu acredito muito nisso, na relação do 1 mais 1 ser igual a 3, né? Porque você tem que, como você mencionou, manter a individualidade de forma que o que eu quero seja atendido, que o que o meu companheiro quer seja atendido e que nós também tenhamos projetos juntos que sirvam até para nos unir, né? E uma coisa que eu também já vi bastante e até já passei isso também para essas clientes que eu te falei, foi o seguinte: sempre ter essa conversa sem tom acusatório, né? Sem falar, nossa, mas você faz tudo errado, a gente não tem dinheiro, mais dinheiro por sua conta, ao invés de perguntar para a pessoa o que vai fazer ela feliz ali, né, dentro do orçamento, porque muitas vezes a gente está ali num padrão de vida muito alto, numa casa muito boa, num carro muito bom, muito consumido nosso recurso para essas coisas e que nem no final valem tanto, né, porque a gente pouco ou nada ficava em casa antes da pandemia, o carro também só serve para um deslocamento ou outro, e no momento que seria de qualidade de vida, de lazer, de prazeres, eles eram pouco atendidos porque o dinheiro estava destinado a esses grandes gastos, né? Então, assim, eu sempre procurei levar um orçamento que fosse inteligente, mais, como se diz, mais enxuto nesses gastos que a maioria das pessoas bota muito dinheiro, e mais aberto para você ter qualidade de vida, para coisas que sejam importantes para o seu cuidado pessoal, de beleza, de saúde e tudo, e viver mais experiências dessa forma do que do contrário. Hoje mesmo eu falei nos meus stories que eu sempre destino uma verba para qualidade de vida e ensino isso também, de forma que eu gostava muito e parei de fazer por um bom tempo essas massagens relaxantes. A gente fica sentado em 10 horas por dia, quando chega no final do dia tá morto, né? Então eu falei, eu acho que essa é uma verba que ela tá relevante no ranking aí de gastos, mais do que às vezes, por exemplo, uma coisa que é muito feminina, né? Bolsas e sapatos. Então, assim, a gente precisa pôr em casal esse ranking assim, de despesas que sejam importantes para os dois. Então, por exemplo, eu gosto disso. Aí você tá com uma pessoa que gosta de fazer viagens de final de semana, enxugar o orçamento nessa parte, por exemplo, fixa, né, de moradia e de deslocamento, e expandir para essa parte de ter mais qualidade de vida, inclusive a dois. Que também tem outro ponto que você trouxe, eu acho que se quando namorados a gente conversasse mais sobre isso, evitaria muitos dissabores, né, ali na... Primeiro porque, assim, a gente sempre mostra quem é durante o namoro. Ninguém, assim, foi enganado. Ah, ele foi um poupador a vida inteira, aí casou, pronto, começou a... A gente já dá alguns sinais, mas não fala do assunto. Parece que é meio tabu, não é? Exatamente. E aí você pode perceber, né? Grande parte dos casais sempre tem
o controlador, o mais controlado e o mais gastador, né? É, e por que será que eu acabo encontrando o meu lado gastador na outra pessoa ou o meu lado controlado na outra pessoa? Porque é justamente o que falta na gente a gente busca no outro, né? Isso que eu ia E falar, tem esse é uma um outro atração, ponto. né? Tipo assim, às vezes eu sou muito Claro, controlada e aí o outro é mais inconsequente. Eu falo, nossa, eu até queria ser um pouco mais assim e me atraio por esse perfil, talvez, não sei. porque justamente é o que te falta, né? Então você busca na outra pessoa alguém para te completar. Se a pessoa, se você busca o semelhante, o igual, Fica chato, ia ser né? muito sem graça, né? E Mário, quando o casal chega até vocês, a coisa já tá feia. Tá no ponto de separar por causa de brigas, de dinheiro. Tipo assim, eu sei que existe um passo a passo, um caminho a ser percorrido e tal, mas o que que é assim, a primeira coisa a ser feita? Então, olha só, muitos casais acabam procurando, até não necessariamente o estresse no extremo. Claro que tem, né? Muitos que chegam já porque um não aguenta mais o outro. O controlado não aguenta mais, que não consegue controlar o gastador, e o gastador se acha pressionado e não aguenta mais aquela pressão de ser controlado, né? E justamente a gente traz essa visão de um olhar para o outro, um compreender o porquê escolheu o outro e entender esse complemento na sua vida. E é uma ruptura, né, uma quebra de paradigma gigante. Quando eu olho para outra pessoa e compreendo, peraí, por que eu escolhi essa pessoa? Eu entendo que é pela falta e que não adianta, eu não preciso ter alguém igual a mim, que eu não preciso ter alguém que faça o que eu faço, e sim que contribua para que nós possamos crescer juntos, faz total diferença. Então, é a abertura do diálogo, mas essa compreensão, essa leitura um para o outro, essa Você interpretação acha do lado do ser humano que está por trás daquela pessoa que eu queria casou? tanto que fosse igual a mim. E a gente não precisa disso. Mas você acha que no momento de tensão, isso é possível? Dar essa olhada, dar essa. Seguir essa recomendação que você falou? Ou a coisa tá muito assim, na tampa, vamos dizer? Eu fiquei pensando nisso porque eu já atendi pessoas que falaram que estavam à beira do divórcio. E assim, eu acredito que no fim das contas esse não vai ser o principal motivo, mas fica como sendo assim a ponta, né? Mas eu estava pensando assim de uma coisa mais prática. Não existe. Então, o melhor é olhar para o outro, como você falou, e ter essa compreensão. E esse é o melhor movimento para começar. Sim, porque aí você identifica a força do outro que você precisa, que você busca. E a utilidade dessa força que te complementa, do poder que ela pode trazer para essa família, para realizações futuras. Mesmo, e aqui independe da carreira, se estão trabalhando juntos, como eu e a Dani hoje trabalhamos juntos, ou se estão com carreiras paralelas, mas justamente essa união na sua essência de trabalhar juntos na prosperidade dessa família. E não de um ser igual ao outro, um atender a necessidade do outro, mas sim que eles se abracem e possam construir tudo aquilo que eles querem. E quando enxerga esse poder, e aí a gente trabalha justamente colocando as finanças, porque tem todo um histórico de vida aí por trás. Sim. Só que a gente sabe que olhar o passado, né, a gente acaba travando. A gente precisa pensar no futuro dessa família, no futuro desse casal e trazer a compreensão que o que eles precisam construir juntos hoje para atingir todos aqueles objetivos. Sim, isso é bem verdade mesmo, porque eu não sei como funciona a terapia normal, né? Não sou psicóloga, mas eu nunca gostei disso, de ficar remoendo o passado, até porque ele já aconteceu. Eu acredito que a gente deva levá-lo como aprendizado, como não fazer certas coisas, como não repetir.
E ter esse enfoque, como você falou, a ADSOP, ela tem muito, o foco é muito forte no sonho, no futuro, exatamente para dar esse gás, dar essa motivação. Como nós estamos falando aqui de casais, para o casal, e olhar para um futuro juntos de uma forma mais unida até, né? Eu acredito que, como eu te falei, o dinheiro ele seja muito a ponta de alguns divórcios, não o real motivo, né? E uma coisa que eu acho interessante, não sei se na terapia de casal, na terapia financeira do casal funciona assim, é que cada um tenha como se fosse uma mesada da renda do casal que fosse assim um pouco mais particular, sabe? Que pudesse manter uma certa privacidade com aquilo, porque tem óbvios gastos comuns, os gastos da casa, os próprios gastos comuns do casal, mas tem aquelas coisas que a gente quer fazer e não tá com muita vontade, né? Quer dizer, às vezes nem precisa, isso nem afeta a relação. Estão perguntando, o tema de hoje é educação financeira para casais. E aí você E, acha que isso é egoísta, querer separar um pouco dessa receita do casal individualmente e também a receita para... Opa, entrou um aviso aqui. E uma receita para os dois juntos ou não? essa parte, Isabela, a educação financeira, ela é família, né? Então, é de suma importância trazer essa conscientização da educação financeira para a família. Então, a gente trabalha dentro do processo da terapia financeira para casais essa visão única. Não importa se o operacional, cada um paga uma parte de contas, um que administra o dinheiro, né, o que a sobra, na verdade, quando eles estão construindo aqueles sonhos, se um vai administrar porque tem, aproveitando o perfil mais controlado, mais sistemático, né, mais organizado do que o outro, aí o operacional. E o operacional, quando a gente se apega nele, que aí entra os conflitos. Porque, opa, por que ele está fazendo e eu não? Porque ele está botando a mão no dinheiro e eu não? Ou por que ela está gastando mais? Esse é o operacional do nosso dia a dia. Mas quando a gente traz essa consciência para o nível gerencial, que é justamente a visão estratégica de prosperidade daquela família, que traz essa visão de união. Que é quando a gente coloca, como você comentou, os gastos, a mulher tem um salão de beleza. Poxa, não adianta você querer equiparar gastos, né? Até porque um pode ser mais desapegado com certas coisas do que outro, né? Ou a mulher tem mais acessórios, vamos dizer, para cuidar, né? É a unha, é o cabelo, é a pele, que homens também, tem homens que curtem isso também, que também fazem seus tratamentos, outros não. Mas agora não, porque ela gasta tanto no salão, então eu vou poder gastar tanto em produtos extras. E aí vai procurar o que gastar, né? Só para querer equiparar gastos. Não, eu não estava Quando a gente dizendo nesse sentido, desculpa te interromper, eu estava dizendo no sentido assim, de ter uma coisa assim que eu não precise prestar conta centavo a centavo disso, sabe? Não no sentido de que você falou, mas, ai, não sei, às vezes até eu quero dar um presente para ele, não quero que ele saiba também. E você acha que isso seja egoísmo ou não tem problema? Cada um tem uma parte assim, não estou dizendo assim um salário, mas uma coisa assim, que seja a renda comum, né? Que seja para despesas básicas, para os sonhos e tudo, e aquela parte assim que fale, não, bom, aqui eu tenho uma certa liberdade de ação. sim, né? E quando você contempla e transparece isso no orçamento do casal, né, da família, fica muito mais tranquilo. Acaba aquele medo de gastar, né? Não, deixa eu esconder, né? Fui lá no shopping, comprei um vestidinho, enfiei o vestidinho no fundo do armário para ele não perceber. E depois, quando eu vou usar, vestido novo? E aí tem a resposta, não, tenho faz tempo, né? Isso aqui faz tempo que eu não uso, né? Para cair naquela falta de percepção em detalhe do marido. Masculina, né? Mas aí, quando você transparece isso no orçamento, que é justamente, você vê, quando a gente começou falando aqui do diálogo, também essa transparência no orçamento. E aí traz essa permissão, essa tranquilidade de que, poxa,
Não, esses são os meus gastos pessoais. Eu não preciso esconder, nem pedir uma verba e para eu gastar Justificada. com o que eu quero. Não, é para isso, para isso, para isso, porque são coisas importantes para mim, Sim. né? E aí você obtém essa aprovação, esse apoio naquela estruturação do orçamento dos dois lados, né? Porque justamente Uhum. um respeitando a importância das coisas para o outro. E aí quando a gente trabalha o orçamento, esse orçamento a conta fecha e eles acabam se permitindo, porque além de manter aqueles gastos do cotidiano, individuais e coletivos, você também traz a força dessa união na construção dos sonhos. Poxa, Uhum. não tem casal mais feliz do que cada um realizando o que gosta, realizando as Sim. coisas juntos no dia a dia e construindo todo um futuro de Exato. sonhos no curto, médio e longo prazo, né? Eu acredito muito nisso. Nenhuma das pontas funciona, né? Nem cada um cuida do seu, porque pode ser que daqui a pouco um perca o emprego e aí o outro não vai querer assumir. E nem aquilo que, assim, nós somos só um casal, né? Não pensar na individualidade de cada um. Acho que nenhum extremo é bom. Por isso que eu pensei nesse termo, eu falei mesada, que a gente lembra de criança, mas no sentido assim, bom, dentro, como você falou, do orçamento, poder ter a liberdade de não ser criticado, nem julgada, nem coisas assim, pelas escolhas que faz. Porque, assim, no fundo, a gente, mesmo quando tá errado, acha que tá escolhendo bem. Tem uma inteligência por trás das nossas escolhas, né? Não é uma coisa que a pessoa deliberadamente fala, nossa, eu vou magoar ele hoje gastando muito com isso. Eu acredito, assim, que a pessoa deve ser um pouco psicopata para pensar assim, né? Mas normalmente a gente acredita que está escolhendo bem, que está fazendo certo. O Carlos perguntou aqui qual a dica de ouro que vocês possam nos passar para reduzir o estresse do casal com o dinheiro. Eu tenho duas, Carlos. Casais, façam a mentoria em educação financeira juntos ou façam a terapia financeira para casais juntos, né? Vivenciem, né? Implementem a educação financeira na vida de vocês, enquanto casal, família, né? Caso esse casal está em planos de crescimento dessa família, venham juntos, vivenciem essa experiência justamente para que vocês possam a falar a mesma língua na questão financeira. Esse alinhamento é essencial, né? Aqui a gente está falando do diálogo, mas quando a gente avança de enxergar os sonhos do casal, a construção do orçamento em família, que é o lado que eu falei da questão financeira, visão família, não importa quem ganha mais, se um ganha mais que o outro, então um permite mais que o outro, será que faz sentido? Então por que eu fiz a união? Acaba sendo incoerente, né? Então eu coloco o orçamento em família. Quando a gente faz o levantamento de despesas de uma família, eu não quero saber quem gastou quanto, né? Até porque, não, mas ele gastou mais em restaurante do que eu. Não, o casal, a renda do casal que acaba sendo alocados por escolhas individuais ou coletivas. Mas quando você traz isso à mesa e você coloca a visão família, né, de união, transforma. E aí quando a gente fala do poupar, poxa, eu quero construir algo, uma força junto comigo, né? Eu sozinho consigo, mas junto com a minha esposa ou com o meu marido, eu vou conseguir muito mais rápido, muito mais forte e muito mais coisas, né? Eu vou realizar muito mais. Não só porque duas cabeças pensam melhor que uma, mas porque quando a motivação é comum, conjunta, né? Ela também tem muito mais força. Eu vejo, já vi bastante gente, eu não sou terapeuta de casais, eu tenho mentoria, né, e atendimento individual, mas assim, em consultorias, mas assim, eu vejo como isso gera problemas muito mais profundos por conta disso. A falta de um sonho comum, né, cada um vivendo muito para si,
e como a construção deles é importante. Quando a gente, eu não sei se você passa por isso, acredito que sim, você está há mais tempo nessa caminhada do que eu. Quando a gente usa o termo sonho, muita gente torce um pouco o nariz, fica assim, nossa, mas sonhar, né? Que bobagem, tal, tal, tal. E daí quando a pessoa começa e vai realizando o primeiro, o segundo e terceiro, aí ela vê que realmente não só funciona para trazer satisfação pessoal, quanto também para trazer união para esse casal. Eu acredito muito nisso. Outra coisa que me perguntaram, que eu queria trazer para você, foi assim, tá, anotei. Quando no casal uma pessoa vem com, não são dívidas, mas assim, obrigações anteriores, né? Por exemplo, uma pensão para uma ex, para crianças, como é que se lida com isso? Dentro Também do traz orçamento. pro, assim, também a gente traz para o orçamento família, né? Toda sociedade você assume os bônus e os ônus, né? No mais que, poxa, mas vai sair da renda ele que tem aquela obrigação, vamos falar, relação passada, né? Mas não importa. Poxa, se eu escolhi compartilhar minha vida com ele, sabendo desse histórico, por que que na hora H eu vou deixar de lado e vou assumir? Não, você assume Mas junto. você acha que deva existir alguma compensação para esse lado assim? Ou não? É do casal mesmo? Tá no orçamento familiar? Ou que a outra parte possa ser de alguma forma compensada por essa. Não é uma retirada, né? É uma obrigação anterior. Não, eu não vejo em compensação. Essa questão de compensação Foi a pergunta que me justamente é você fizeram. Se se a pessoa perguntou se podia tirar um dinheiro a mais. você vê que aí quando começa na compensação, então se eu fiz isso, então o outro pode fazer aquilo, eu tô gerando uma ruptura aqui nessa relação, né? Peraí, não, vamos assumir juntos, não é na alegria e na tristeza, não é Como assim? você falou, já sabia, né? Na hora que foi encarar. Outra coisa também. Então, Ah, desculpa, achei que você tinha apoie, concluído. né? Apoie, acolha aquela situação também para você, aceite. Você já faça esse mapeamento e combine. Ok, isso é para a gente. Eu estou assumindo esse relacionamento que tem uma relação passada, que tem um ônus, seja familiar ou com um ex-relacionamento, né, com um relacionamento antigo. Assuma para você também isso. Não a questão da obrigação, não é porque eu tenho que assumir ou ele. É sempre o nós. Nós construímos juntos e nós enfrentamos as barreiras juntos. Isso é legal de ver. Eu também pensei. Essa foi essa pergunta que eu recebi, e a outra foi assim: uma mulher, eu não gosto e nem quero lidar com dinheiro. Tipo, quer pôr na mão do marido. E aí, obviamente, eu acredito que isso traga algum tipo de desconforto também, né? Quando a pessoa não tomar uma decisão que. Como é que a gente faz para trazer essa pessoa? Eu acredito que ela deva vir para a relação. Não sei como é que na terapia de casal, que ela deva vir para esse cuidado também. Mas ela escreveu: eu não gosto e não quero mexer com dinheiro. Como a gente trabalha, né, Isabela, na metodologia de SOP, primeiro que ninguém tem que ficar refém de controles, né, de planilhas para nortear a nossa vida. Mas é importante que faça parte do processo e também que acompanhe. Eu não gosto de administrar dinheiro, negócio de serviços bancários, onde eu vou pôr esse dinheiro, como que eu pago isso. Então combine o jogo com o seu parceiro, né? Então foi uma mulher que colocou, né? Então Foi. olhe para o seu parceiro ou parceira, né? Mas combine o jogo com quem está ao seu lado. Poxa, eu não gosto, né? E aí também tenha confiança. Também não adianta falar que eu não gosto e aí entrega para o outro controlar e aí depois fica cobrando o posicionamento ou fica achando que o outro que está sendo mais beneficiado do que ela. Combine o jogo. E de tempos em tempos vai olhar. Peça para que ele te apresente o status.
daquela situação. Ou no check-up financeiro, como a gente fala, que não tem, ninguém fica refém de ficar controlando todos os meses, né? Senão eu acabo virando um anotador de despesa ou uma planilha dominando minha vida. É um trabalho de conscientização, mas no momento do check-up financeiro, que é essa avaliação para fazer os ajustes, para continuar, na verdade, você realizando os seus planos de vida, seus planejamentos de sonhos, e também qual o status atual que se encontra, é importante ter esse conhecimento, né? Até para ter uma segurança. Eu falo aqui em casa mesmo, a Dani tem planilhofobia, né? Ela Assim, não curte uma planilha. E justamente antes da educação financeira, qual que era o grande impasse? Porque eu queria controlar e queria que ela alimentasse a planilha. não vai rolar. Não rolava. Então, agora eu acompanho e de tempos em tempos eu Dani, vem aqui, ó, vem ver a situação, olha como que tá. Então, quando a gente faz o check-up financeiro com os apontamentos, né, então ela participa, porque ela sabe também que é por um período, não vai ser para o ano inteiro. É esse mês? Tá bom. Então, ela se compromete, porque também, opa, eu preciso de você. Eu sei que você não gosta, mas eu preciso de você nessa tarefa. E é por 30 dias só, né? A gente Não faz. dói tanto assim, né? E a confiança. Isso também alimenta a confiança no próximo. Tanto de quem passa a controlar, porque, poxa, ela está confiando em mim. Tá colocando nas minhas mãos todo o lado financeiro e o dinheiro dela também, ou seja, está enxergando como dinheiro nosso. E ela também tendo essa liberdade de, poxa, eu não vou fazer o que eu não gosto, o que me faz mal. Claro. E é por isso que entra esse complemento. Então, olhe para o seu parceiro, poxa, ele pode te ajudar nisso? Então, peça ajuda, combine o jogo com ele, mas acompanhe. Claro. Mas isso não quer dizer para ficar totalmente alheio. É importante também você acompanhar o status que se encontra, até para alimentar a sua consciência, sua atitude financeira no seu dia a dia. Achei ótimo isso, porque eu acredito que da maioria dos casais, das mulheres que já passaram por mim, não sei, eu vou chutar aí de 80% a 90% passava por isso. Porque é cultural, né, Mário? A gente acha que tá começando mais de agora a mulher tomar essa rédea, assumir esse controle. Antes era uma coisa muito do marido na família, muito central, centralizado no papel dele, né? Não sei. A última pergunta que eu respondi, e essa eu até fiquei curiosa também, foi assim: a mulher, ela recebe menos do que o marido. E eles pagam as contas proporcional ao ganho de cada um. E aí ela falou que ela se sente prejudicada, porque ela tem mais gastos que a gente comentou, né, da beleza. Que ele não tem tantos e que ela sente que fica prejudicada e que já tentou conversar isso, que não deu certo, como que ela faz. Pelo menos na cabeça dela para equilibrar. Eu sei que você falou do posicionamento que a terapia recomenda, mas não é o que ela vive. E assim, a pergunta foi como começar acho que a pergunta dela é como que ela consegue convencer o marido dela de não ser tão assim XXYY, né? A gente entra no ponto do grau de maturidade do relacionamento. Eu não estou falando que são imaturos, mas nesse quesito finanças, né? Eu vou aqui compartilhar também fato da nossa relação, Mari e Daniele. Antes de passarmos pela educação financeira, nós estávamos separados financeiramente. Nossa dinâmica chegou num grau que não vamos mais brigar sobre isso, sobre dinheiro. Então, contas familiares, cada um paga metade, e contas individuais, cada um paga a sua, se vire com a sua, né? E aí chegava no final do mês, era assim, Isabela, fechava o mês, a gente colocava as contas da família, 50% para cada um. Você pagou 60% e eu paguei 40%, então eu tenho que te depositar na hora. Ou o inverso. E tinha cobrança.
Não, você tem que depositar então na minha conta R$ 143,37. Meu E se Deus. colocasse, e se na hora de depositar colocou R$ 130, está faltando R$ 7,37. Era assim, né? Meu Deus. Então a gente, que é o que eu coloco, a gente chegou ao grau de estar separado financeiramente, né? Divorciados financeiramente. É o cúmulo, né? Eu não ia ter como dar continuidade num relacionamento desse. E a educação financeira, justamente, quando traz essa consciência da visão família, né, isso quebra. Então, não adianta a conversa de eu mostrar o meu ponto de vista, querer provar o meu ponto de vista, que está errado, que eu estou sendo prejudicado, e o outro não. Até porque pode chegar um momento que inverte essa situação. E aí? Sim, Né? com certeza. Ah, hoje eu posso achar que eu estou tranquilo. E quando eu precisar da Uhum. contrapartida, ou seja, eu vou me sentir prejudicado, aí eu vou começar a exigir que o outro lado não gaste, né? Uhum. Não, tem que unir. Mas pro caso dela Renda aqui, que desculpe te interromper, que ela, com a conversa não deu certo. Ela perguntou, e agora, José, né? vem para a terapia financeira É. do casal. Vem, às vezes a gente precisa de um intermediador nessa conversa, porque é um assunto complexo, né? A gente precisa trazer a questão das crenças de cada um, do porquê que chegou nesse momento, nesse estágio de estar de uma visão tão separada, né? Tão afastada de cada um olhar para o seu. Então é Eu, importante trazer para essa consciência de família. eu acho que aí o dinheiro, Mário, ele deve ser só mais um dos pontos onde o casal tá afastado, né? Eu acho que já virou uma bola de neve, já não tem plano comum em área nenhuma, já tá separado, não é só financeiramente, tá só ali de corpo presente mesmo, né? Deve ser um casamento bem, bem ruim. E as E estoura nas finanças, né? Sim. Acaba estourando o dia a dia nosso, envolve muito forte a questão do dinheiro. E é o que eu falei, salvou a nossa relação, Mari e Daniele. Né? A gente estava já naquele Legal. automático que achamos esse modelo, então vida que segue. Não, a gente percebeu que não ia levar muito tempo, não ia ser duradouro essa relação. Então a gente precisa trazer essa visão, né, essa compreensão e principalmente fortalecer a decisão da união, né? Eu decidir compartilhar a minha vida. E o que vai nortear a nossa mudança de comportamento? Você sabe, os nossos sonhos. E quando eu Sim. coloco os sonhos dos dois e que um compreendendo a importância da vida que o casal quer realizar, ele traz para o dia a dia e compartilha o cotidiano. Se eu não colocar os sonhos como a grande base desse movimento, eu não vou mudar o meu cotidiano, porque eu vou ficar só discutindo o cotidiano, mas sem pensar o que isso vai acarretar lá para frente. Eu acho que as pessoas fazem exatamente o contrário, né? Elas cuidam ali dos gastos básicos da casa, depois vem aquela coisa que eu estava mencionando da massagem, de ter um pouco de qualidade de vida, e só depois elas colocam os sonhos. E como a gente estudou e ensina, isso nunca funciona, né? Quando você não inverte essa ordem aí de colocar o sonho em primeiro lugar, de ter presente a necessidade disso não só para a união do casal, mas até o cuidado individual com o dinheiro. Ele só melhora, ele só funciona quando a gente tem uma coisa a perseguir. Eu sempre brinco, o pessoal ri de mim nas aulas, eu falo, gente, ninguém guarda dinheiro porque acha bonito abrir a bolsa e olhar assim. Sempre tem que ter esse agente motivador. E eu acho que, assim, até para recuperar casamentos, não como o seu, que estavam separados financeiramente, mas que já estão separados aí por várias coisas, esse é um ponto mágico, fundamental. E é incrível, Isabela, porque a gente começa falando do dinheiro e aí você acaba expandindo para as outras frentes da vida, né?
Faz Então, tudo. aí, então você abraça esse casal e traz essa nova visão, não só em questão de dinheiro, justamente como você colocou. Como que eu estou cuidando também de mim mesmo, ou mesmo do outro, contribuindo com o outro em relação à saúde, relacionamentos pessoais, familiares, profissionais, né? Será que como que eu estou contribuindo para a carreira profissional do outro? Será que eu estou pensando só na minha e estou limitado à minha, né? Então, trazer o poder da união para tudo, para todas Eu, as bases. eu acho que vencer o egoísmo que o pessoal tá vivendo bastante, se virar para o outro, que seja começando pelas finanças, já é uma salvação aí de qualquer relação, né? Eu penso isso. E nessa fase de pandemia, imagina, né? Quantos casais, né, passaram a conviver por muito mais tempo do que a relação inteira, né, de tantos anos, 10 anos juntos, mas nunca conviveu tanto tempo juntos quanto nesse momento de pandemia, né? Tem gente se conhecendo agora, né? Exatamente. Eu Então, falo para você, a é o pandemia, copo eu brinco cheio da assim, pandemia, né? São que as ela oportunidades, acelerou as coisas. Ele já estava ruim ou bom, né? Ela amplificou, vamos dizer assim. Não teve gente falando, ah, você parou por causa da pandemia. Não, já estava ruim. A pandemia jogou luz ali, né? exatamente. Então a gente tem que olhar com positividade todo esse movimento e principalmente essa trajetória, mas não focado na pandemia apenas, na nossa história de vida. Com certeza. Mário, a gente já está chegando próximo aqui da 1 hora. Vou Uau! fazer um merchan aqui, né? Falar, porque a maioria das pessoas eu fico chateado, mas vê a minha live só depois. Eu vejo lá depois nas visualizações, mas deixar o recado para o pessoal que queira o seu trabalho de terapia para casal. Eu tenho certeza que deve ser maravilhoso. Eu nunca passei, mas se precisar também não vou hesitar. Também a sua sugestão de fazer uma mentoria juntos, a próxima turma agora em novembro. Se eu não me engano, você, terapeuta, tem um primeiro encontro gratuito, não é? Para oferecer? Isso, na verdade, a gente até tá fazendo esse movimento na pandemia, foi a grande campanha, né, de oferecer um encontro gratuito. E em situações específicas a gente acaba oferecendo também, tá? Então, Ai, claro, que aqui bom. na live da Isabela, para quem está assistindo a gente, estou oferecendo aqui um encontro gratuito, vem conversar com a gente, sem qualquer compromisso, um encontro para a gente bater um papo sobre as finanças do casal. Então a gente faz a terapia financeira para casais, individuais, famílias, inclusive Legal. casais com filhos, com casais com pais, né, sogros e sogras, né, dependendo Legal. da dinâmica da família. Então a gente trabalha a terapia que é o foco, né, focado, individualizado para aquela pessoa, para aquela família. A gente faz esse trabalho, tanto eu como junto com a Dani, né? Como a gente Legal. coloca de casal para casais, de família Deve para ter uma famílias. Então, empatia, né? Na hora que vai conversar, porque daí vocês estão cobrindo os dois lados, assim, eu acho que rola uma empatia muito grande, não? Com os olha, eu outros já atendi, casais. sim, faz uma grande diferença justamente com esses pontos de vista, né? Diferentes, as interpretações. Eu tenho um modo de pensar, a Dani tem o outro. Eu sou o controlado da relação, né? Não vou falar que ela é a gastadora, mas ela é a que tem mais liberdade, é a que puxa mais a realização dos nossos sonhos, melhor colocado assim. Então, eu trago a sistemática e ela traz o impulsionamento, né? Então, é maravilhoso. E é por isso que Então, eu funciona, coloco... né? Tá uma roda que tá sempre girando. Exatamente. Então, a conexão é maravilhosa. Então, segue a gente, pessoal, no Casal Educação Financeira, nosso perfil, também da nossa empresa Eterna Treinamentos, o Eterna com TH, é o perfil mais institucional, né? E vem conversar com a gente. Então, é um encontro gratuito, chama a gente no direct, ó, assisti vocês na live com a Isabela Marques, e também na bio
tem o nosso cartão virtual, nosso painel virtual, que pode fazer a inscrição diretamente por lá para realizar esse encontro. Tá? E aí, em contrapartida, fala também da mentoria, Isabela. Ah, sim. Não, eu ia dizer isso. Eu não me importo até não acho isso ruim. Eu acho que um casal se dá melhor numa terapia de casal do que numa mentoria juntos. Eu gosto demais da mentoria, eu tô colhendo resultados muito bonitos, muito significativos, mas eu acredito que, assim, se você vai fazer sozinho, começa pela mentoria. Entrou ali, foi conhecendo, aplicando, vendo que deu resultado e tá muito difícil de conseguir trazer o cônjuge no diálogo. Eu acho que a terapia ela é mais válida, assim, para essa situação. Não tem problema de fazer merchan para você, não, é para vocês dois, não. Mas, Não, assim, é de para todo nós, modo. né? É nossa Isso. missão, né? Mas, de todo modo, tem mentoria agora em novembro, que é a última do ano. Então, para a gente já finalizar o ano lidando melhor com o nosso dinheiro, entrando sem dívida, né? Sem se preocupar com os impostos que a gente vai ter que pagar no começo do ano, as matrículas e toda essa coisa. Já aproveitar a oportunidade para se alinhar, para arrumar as contas e começar 2021 diferente de 2020, né? Não só pela pandemia, mas como pelas desorganizações anteriores também. E aí, então, é isso, Mário. Se ninguém mais tiver dúvida, eu vou pedir para quem puder tirar um print da gente, compartilhar nas redes de vocês, para divulgar mais aí nossa missão, como o Mário falou, e a gente poder pôr mais gente aí nesse caminho de prosperidade, de uma vida financeira mais plena, mais feliz. Com certeza, somos missionários da educação financeira, né? E estamos juntos nessa jornada, é extraordinário. Obrigado, Isabela, pelo convite. Em breve, a Isabela vai fazer também uma live com a Dani, né? Só as Ansiosa para meninas, né? é o papo mais feminino. Sim, Não, aí mas entra você mais o lado tem um ponto comportamental. de vista bem sensível, assim, para homem. Eu convivo com amigos e familiares e eu vejo que eles têm, assim, é tudo muito preto no branco, muito binário, né? O universo masculino, ele é mais... E você tem, acho que até para atender, né, esse tipo de problema, tem que ter uma sensibilidade muito grande. Parabéns. Obrigado, Isabela. Realmente, eu curto o olho no olho, né? Então, Legal. essa conexão direta é sensacional. Então tá bom, Mário, muito obrigada. Eu vou esperar pela live com a Dani agora. Eu vou conversar com o viés feminino do casal Educação Financeira. E vamos juntos aí, disseminando a nossa missão, ajudando o maior número de pessoas que a gente conseguir, vivendo feliz com isso também nas nossas vidas pessoais, né? Com certeza. Gratidão pelo convite, Isabela. Um abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, Beijo. tchau. Beijo. Tchau, tchau.